Olá, pessoal. A gente está começando hoje mais um Daycast com a presença super especial da Gabriela Biagio, psicóloga especializada. E hoje a gente vai bater um papo sobre saúde mental no intercâmbio. Legal, meu nome é Vitor Cruz, sou consultor educacional aqui da Day One. Desde já agradeço aí a sua presença, Gabi. Hoje o nosso bate-papo ele vai ser a respeito de dicas, né, de como os intercambistas eles conseguem lidar com as dificuldades que eles vão encontrar lá no intercâmbio. Então, acho que podemos começar aí com a primeira pergunta. Na verdade, Gabi, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma alegria saber que cada vez mais as empresas se preocupam com a saúde mental dos seus clientes, né? Incluem isso nos serviços. Me apresentando um pouco, eu sou Gabriela, sou psicóloga clínica, sou especialista em psicologia fenomenológica existencial, que é a minha abordagem da clínica. Fora isso, eu tenho experiência em psicologia organizacional, em psicologia hospitalar e trabalhei durante um tempo com educação socioemocional, que me traz uma bagagem para pensar mais sobre as emoções e nesse processo de viagens, né, de sonhos. Acho que é bem importante. Muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, a gente vai seguir então com algumas perguntas e aí a gente vai fazendo aí esse bate-papo. As dificuldades dos intercambistas, elas geralmente começam antes de embarcar. Então, às vezes até no próprio fechamento, né? Ansiedade, o intercâmbio é um investimento alto, então tem ansiedade, são muitos detalhes. E aí, que você acha, que dica que você daria, na verdade, para o pessoal que sofre de ansiedade? Acho importante, primeiro, a gente pensar sobre a ansiedade, né? Para depois a gente pensar como isso caberia dentro do processo. A ansiedade está muito presente na nossa população. O Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas, pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada no mundo. E a ansiedade, ela pode ser tanto um diagnóstico quanto algo que a gente, né, pessoas comuns, acaba sentindo. Eu gosto de pensar em duas vias, né? Pensar a questão da expectativa que a gente tem no que a gente planeja, entendendo que uma pessoa que é ansiosa, ela vai ter uma tendência a fazer uma expectativa muito alta, né? Ela vai querer planejar várias coisas ao mesmo tempo. E também na nossa relação com o tempo, né? Que muitas vezes a pessoa ansiosa, ela não tem essa condição de viver no momento presente. Ela vai pensar no futuro, né? Ela vai planejar e ela não vai focar no agora. Pensando nisso, né? O quanto que isso tem a ver com o planejamento de um intercâmbio. As pessoas estão se planejando para coisas imprevistas que podem acontecer e para uma burocracia. Então, o processo, né, de pensar na realização desse sonho é algo que traz um nível de ansiedade e que tudo bem, né, faz parte. A questão é quando isso é algo exacerbado. E aí pensar, né, em alguma dica para lidar com isso é compreender que a gente é ser humano e não máquina. Né, que a gente não vai conseguir ter todos os processos no tempo correto e sem nenhum problema, né? Contar também com esses imprevistos que acontecem quando a gente se planeja para qualquer coisa na vida, né? Legal. E uma coisa que eu acho também, que eu vejo muito, assim, né, com os nossos estudantes, é que a gente, como agência, né, como empresa, a gente tá lá para ajudar nessa organização. Por mais que exista, né, ansiedade e tudo mais, a gente tá lá para tentar tornar o processo mais organizado. E como a gente já sabe os problemas que podem acontecer, a gente pode ajudar nesse sentido de minimizar também, né? A gente desenvolveu um sistema nosso aqui dentro da Day One, que é um processo de pós-venda, que eles são em torno de 30 estágios. Assim. Então, a gente discute exatamente tudo que pode acontecer, que o intercambista ele tem um pouco de ansiedade, de receio, né? Então, todos os processos. E é todo um passo a passo. Sempre que o estudante fecha, a gente apresenta isso para ele, mas muitas vezes eu acho que o pessoal ainda atropela um pouco as coisas, né? Porque começa a exatamente como vocês falaram. Então, pensar nos problemas que ainda nem aconteceram, que estão totalmente longe, que a gente vai ainda falar, vai discutir, mas já está trazendo isso pro presente. Eu acho que isso atrapalha um pouco esse processo. Então, o nosso papel hoje também é tentar minimizar isso, né? Falar, não, fica tranquilo, que a gente vai chegar ainda nesse ponto e vai dar tudo certo. Exatamente. Uma questão que eu vejo muito é a questão de encontrar emprego, por exemplo, o pessoal que vai estudar e trabalhar. Tem muita gente que tá 3, 4 meses antes do intercâmbio, ele já tá mandando currículo, já tá tentando entrar em contato com as pessoas para exatamente já conseguir um emprego quanto antes. Só que entenda, como uma empresa que tá querendo contratar alguém agora, ela não vai ficar te aguardando
até você chegar lá. Então, isso pode ser tão prejudicial que muitas vezes as empresas fecham até as portas e ficam irritadas com isso. Porque, por exemplo, sei lá, o cara vai para a Austrália e ele quer trabalhar num restaurante. O restaurante está precisando daquela vaga agora. Imagina o restaurante recebe um currículo de alguém que não está na Austrália. Muitas vezes a pessoa até mente nesse sentido para ver se já consegue alguma coisa. Chega lá, restaurante marca uma entrevista, faz a entrevista legal, quando você pode começar? Ainda não posso começar, estou no Brasil. Então, isso causa um certo desconforto. Então, é o que eu sempre falo para os estudantes. Fique tranquilo, vai chegar o momento de você conseguir um emprego, vai ter as vagas de trabalho lá, então você não precisa pegar e ficar 3, 4 meses antes aí tentando. Mas é super compreensível, porque eu acho que é um processo aí que levanta muitas dúvidas também, muitas questões. E que às vezes é longo. Às vezes entre a pessoa fechar e ir viajar, tem um tempo grande. Às vezes tem visto que tem que aplicar também, que gera uma ansiedade de ser aprovado ou não, né? Também. Então, tem isso também. E eu acho bacana, né, esse exemplo, porque a gente pode pensar justamente onde está a questão, né? A gente estava falando de um processo, onde a gente começa com um tipo do planejamento e aí a gente chega até o trabalho. Quando a gente acelera as coisas, é algo que pode intensificar a ansiedade, porque quando você chega em um lugar, você está pensando em coisas anteriores a começar a trabalhar, né? A se acomodar, a tentar vencer todas as burocracias. Então, uma coisa de cada vez. Acho que é justamente isso quando eu falei sobre as expectativas. Se você quer resolver tudo de uma vez, fica sobrecarregado mesmo, né? Tem uma tendência maior a ter um episódio aí de ansiedade, de ter um momento mais de sofrimento, né? Sim. Legal. Outra coisa que a gente entende também, que é uma questão de preocupação, é que muitos estudantes, eles são apegados com a vida aqui no Brasil, né? Então, às vezes tem aquele ciclo de amigos, família tá ali sempre presente. Então, como que você dá de dica aí para hoje para lidar com essa distância e essa situação? Acho que essa é uma questão difícil, porque é uma parte do processo também que não se pula, né? Se a gente tem uma vivência de todos os dias fazer a mesma coisa, quando a gente faz algo diferente, já vai trazer um nível ali de sofrimento, né? Se a pessoa nunca viveu uma situação de sair de casa, de sair da família, de ter algum nível da independência, é muito provável que essa pessoa tenha um maior sofrimento quando for acontecer o momento de se separar. Então, família, amigos, são a rede de apoio que a gente precisa. E quando a gente vai para um novo lugar, é importante pensar no sonho como um todo, que traz efeitos colaterais também. Essas pessoas vão estar longe, o contato vai poder existir, mas de um outro modo e, às vezes, separado por algumas circunstâncias também. O fuso horário, por exemplo, né? Acho que é algo que a gente tem aí como uma barreira, mas que dá para sentir a presença do outro. Quando eu saio de um lugar e vou para outro, é comum que eu entenda que eu tenho que conhecer pessoas lá, né? Eu tenho que fazer os meus laços nesse lugar. E isso não vai ser fácil, né? Acho que reconhecer que pode ser algo doloroso, que pode ser algo que demanda as nossas energias, ajuda também a gente viver isso com mais humanidade, né? Sim. E algo importante de falar também é que muitas vezes você vai conhecer, na maioria das vezes, pessoas de outras culturas. Então, até a forma dessas pessoas lidarem com a amizade, ela é um pouco diferente. Então, você pega, por exemplo, pessoal que é asiático no meu intercâmbio. Eu tive muitos amigos coreanos, japoneses, morei com coreanos. Eles são, não são tão próximos assim como nós brasileiros, de abraçar, de ter esse contato físico. Então, acho que isso é uma grande diferença. Então, saber realmente onde tá indo, mas tá aberto também para essas novas experiências. Eu acho que tem muitas pessoas que acabam se fechando para isso, e isso acaba, eu acho que, impactando um pouco negativamente aí no projeto. Sim, até o idioma, assim, a gente percebe que qualquer nacionalidade você vai ter que conversar em inglês, né? Então, qualquer pessoa que não seja brasileiro. E aí, só isso já causa parece que, falta de familiaridade, assim. Então, aí torna mais difícil, eu acho, fazer amizade, a intimidade. Então, eu acho que isso que é uma barreira, assim, que a gente acaba tendo que enfrentar. Mas se você enfrenta, você conhece pessoas muito interessantes também, né? Com histórias muito legais. Você vê que o mundo, ele é, às vezes, muito maior do que a gente imagina, né? Sim. E a questão da cultura e da língua, de fato, assim, são fatores que dificultam um pouco, né? Acho que se a gente fosse pensar em dica mesmo, seria abraçar a diversidade, né? Compreender que você tem que se conectar com o outro de alguma maneira, né? Seja com a língua mais próxima, seja com o modo de ser, né? Você viu dentro do grupo alguém que te chama atenção devido a um fator específico, e compreender que não vai ser como aqui,
né? Vai ser uma nova conexão. Abraçar essa diversidade e mergulhar e compreender que a gente, às vezes, vai dar umas escorregadas, né? Porque a gente não conhece o lugar onde aquelas pessoas viveram e se desenvolveram, né? Sim, e eu acho que é questão de ter um pouco de paciência, acho que também, né? Porque é uma coisa que ela é construída, né? Então, é aquilo que eu falei, às vezes são pessoas que elas não se conectam logo no começo, são mais retraídas, então eu acho que dá tempo para você conhecer essas pessoas, ter toda essa oportunidade, né? Eu acho que auxilia também. E sabe uma coisa que esse ano eu viajei, né? Foram viagens curtas, mas mesmo assim, quando eu estava no Canadá e quando eu cheguei nos Estados Unidos também, eu sentia que o primeiro dia era um dia que eu tava meio assustada, assim. Aí eu tinha que dar uma volta no bairro que eu tava, olhar como que era o transporte público, fui atrás de um chip de celular, fui fazendo as coisas bem devagar, assim, conhecendo a região que eu tava, pra tentar ir me habituando, mas eu senti que foram dias que eu tava assustada. Aí, dos Estados Unidos, eu fui pro Canadá e eu tive a mesma sensação. Aí, eu me percebi e falei, não, hoje eu vou tirar um dia só pra ficar passeando aqui pelo bairro e me habituando ao país e conhecer o país, sabe? Isso me lembra muito uma técnica, né, dentro da psicologia que se chama dessensibilização, que é a gente se aproximar um pouquinho daquele fenômeno que a gente vai enfrentar, né? Então, ali, dando a volta no bairro, conhecendo os arredores, se sentindo mais segura, é um modo da gente mergulhar. A gente não tem como ter a expectativa de chegar já se relacionando com todo mundo, né? A gente vai conhecer, vai trocar uma ideia, né? Vai se aproximar. Sim. Com algumas pessoas a gente vai sentir abertura, com outras não, né? Compreender que esse ritmo não é um ritmo acelerado, né? O outro, às vezes, não está em busca da mesma coisa que eu. Sim. E eu acho que o mais importante, assim, que eu gostaria até de conseguir passar mais para os estudantes é dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem a gente ficar assustado, tá tudo bem a gente ficar ansioso, tá tudo bem, às vezes, ficar irritado com alguma situação que você não conhece, né? Sim. O caso, por exemplo, que eu sempre gosto de trazer é muita questão de casa de família, de homestay, que eles vão estudar no exterior e tem alguns estudantes que inicialmente eles ficam numa casa de família, né? Moram com uma família local. E muitos chegam naquela percepção de que a hora que eles chegarem a família vai abrir, abraçá-los, olha, você é meu novo filho. E não é assim. São culturas diferentes e às vezes a família também não sabe como a outra pessoa vai reagir. Então ela chega também um pouco, não receosa, mas respeitando também o espaço do outro. E eles sempre falam pra gente, eles estão meio quietos, não tive tanta oportunidade ainda de conhecer, tô um pouco assustado. Mas não é isso, é porque são duas pessoas totalmente diferentes se conhecendo ali naquele momento e estão dando a oportunidade de um pro outro. Sim. E tem a ver com isso da gente estar acostumado com isso no nosso país, né? Principalmente em algumas regiões, né? Dessa coisa mais calorosa, dessa recepção, né? Em que outros lugares não é assim. Eu gosto de um termo que fala sobre uma ousadia moderada, né? Que a gente consiga se aproximar, né? Ter essa ousadia, não ficar parado, esperando que as pessoas venham até nós, mas com um certo senso crítico, né? Compreendendo como que os outros também estão correspondendo, né? Legal. Acho que a gente constrói aí uma medida mais ajustada à situação, né? Até porque a gente não tem uma receita de como fazer isso, como se aproximar da família, né? Vocês não têm lá um passo a passo do que fazer. Então, ir se aproximando e distanciando e se percebendo, né? Porque a gente não faz nada de uma hora para outra, né? Nas relações, principalmente, né? A gente constrói esses laços, né? Legal, gostei dessa ousadia moderada. Eu acho que é isso mesmo, porque você chega num local totalmente diferente, com uma família de uma rotina diferente, e eles também querem se conectarem com você, mas chegar aí aos poucos. Eu sempre dou essas dicas também. A host mother tá lá na cozinha fazendo alguma coisa. Chega lá do lado, pergunta o que ela tá fazendo, tenta sentar lá, ficar observando. O host dad tá assistindo TV, senta do lado dele, pergunta se pode assistir também. Obviamente essas pessoas elas vão conectar, elas estão ali para isso, mas também não se retrair dentro do quarto, se fechar e falar, meu Deus, tô perdido aqui, vou... E também não ser exagerado, né? Então, invasivo, né? Exato. E nesse cenário, a novidade, ela tá mais pro estudante do que pra família. Porque as famílias, elas recebem estudantes com alguma frequência. Então, embora nacionalidades diferentes, né? Para eles é menos novidade do que para um aluno que tá chegando e tá vendo tudo aquilo pela primeira vez, né? Então, tem isso. Eu sempre gosto de falar isso também. Se aproxima
tenta se aproximar da família, fazer esse esforço, porque para você é algo mais novo, né, do que para eles. Sim. Eu tive um caso há muito tempo atrás de um estudante que eu atendi, que ele chegou numa família e ele estava tão disposto a ajudar, a mostrar algo, que a primeira coisa que ele fez foi começar a lavar a louça da família. Jogou toda a comida fora, porque na casa aqui dele era muito comum. No Canadá isso é muito... Eles consideram um pouco grave, porque é um desperdício de comida. Então a família estava almoçando, ele pegou as panelas, começou a jogar fora, pegou vassoura, começou a limpar, para realmente mostrar para a família que ele estava ali, que ele ia ajudar. Isso com meia hora, 40 minutos que ele estava dentro da casa. Isso causou um grande desconforto para a host mother, porque ela começou a ficar irritada com isso, né? Porque ela tinha a rotina dela, ela tinha o jeito que ela fazia as coisas. Uma pessoa vem, começa a fazer tudo diferente. Houve um processo de discussão, o menino ficou desesperado, saiu chorando da casa. Foi assim, foi terrível. Então, mas é exatamente um pouco disso. Então, se a pessoa ela chega e, posso lavar a louça aqui para você? Não precisa, fica tranquilo. Senta lá, você não precisa lavar. Por que o menino estava pegando, por exemplo, uma vassoura para limpar? Então, não era responsabilidade dele, não precisa disso, mas acho que tanto essa ansiedade de mostrar algo que realmente ele era alguém bacana, acho que acabou nesse sentido atrapalhando. Então, é um caso para contextualizar aí. Com certeza. É uma ousadia nada moderada. Exato. Exatamente. Voltando aqui, então, para o nosso roteiro, a gente tem uma faixa etária, assim, diversificada, né, de estudantes, mas a gente tem jovens que nunca ficaram sem os pais, sem o auxílio de um responsável, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. A gente vive um processo de desenvolvimento, né? Para sair um pouco dessa ideia de que os pais são todo o nosso modelo de vida, né? Se a gente for pensar em formação da personalidade, né? No que a gente cria enquanto identidade, é uma questão não só de comportamento, né? É uma questão também neurológica, né? A gente tem o fechamento do córtex pré-frontal aos 24 anos de idade. Então, até lá, a gente tem uma dificuldade de pensar a longo prazo, de receber recompensas depois de um certo tempo. Então, por isso que a gente se apoia tanto nessas pessoas que são referência. Para a gente pensar em viver fora desse núcleo, né, também é importante essa dessensibilização. Você ter algum nível de exposição a outras situações. E não precisa ser uma vivência em um outro país, né? Se a pessoa consegue se deslocar e passar as férias na casa dos tios, dos avós, isso é uma direção, né? É um modo de sair um pouco desse núcleo familiar. Que isso vai ser fácil? Não, né? Se você está acostumado a essa situação, se a sua família é uma família acolhedora, isso vai chegar de um modo algo desconfortável, algo atravessado, mas que é importante de ir tentando fazer uma coisa ou outra antes dessa grande mudança, né? Mas que não necessariamente tenha que ser igual, né? Sim. E você acha que, por exemplo, um estudante que está indo aí para fora da casa dos pais pela primeira vez no exterior, você acha que ele começar com algumas tarefas em casa, fazer algumas coisas de forma independente, isso pode ajudar? Sim, com certeza. Não só isso, né? Responsabilidade financeira em algum nível, né? Pessoas que já recebem o valor dos pais e precisam administrar os próprios gastos, né? Outras responsabilidades fora, às vezes de locomoção mesmo, né? Ir para um novo lugar, essa pessoa ter um nível de autonomia. Isso é importante porque é o começo do caminho. Porque virão outros desafios e às vezes os desafios são maiores. Se eu nunca sair do meu lugar e de repente vou para uma longa distância, né? Possivelmente eu vou sentir muito mais, né? Então, é importante começar isso antes e se preparar, né? E saber que esse apoio, ele vai estar presente, mas de um outro modo. Pode ser feito contato com os pais, com os irmãos, com pessoas próximas, mas eles não vão estar ali, né? Como sempre estiveram. A condição é totalmente outra. E que isso também é importante para um amadurecimento, a pessoa está se desenvolvendo quando ela faz essa exposição, né? Então, acho que olhar também para esse lado inspirador, né? De, olha, né? Tô me lançando, tô crescendo. Isso também é importante, isso também alimenta, né? Sim. Legal. No meu intercâmbio, até contando uma história um pouco pessoal, 2 coisas que eu senti muita falta. A primeira foi de saber cozinhar. Então, eu sempre tinha que ligar a minha mãe para ela me ajudar a fazer arroz a primeira vez, fazer outras coisas.
ela ajudava, mas tinha vezes que a nossa rotina não batia. Então, às vezes ela tava fazendo alguma coisa, estava ocupada e eu não conseguia falar com ela. Aí eu tinha que inovar, tinha que me virar. Então, deu muito errado várias vezes. Queimou várias coisas, acionou alarme de incêndio, enfim, bastante coisa lá acontecia antes de começar a dar certo. E até engraçado porque depois de um tempo eu comecei a trabalhar como cozinheiro. Então, se eu tivesse tido aprendido, cara, que seja um arroz ali, fazer uma carne, alguma coisa, isso teria ajudado. E outra coisa também é que eu nunca tinha pegado o transporte público quando eu fui. E hoje é o que eu falo. A gente tem muitos estudantes que os pais ou os próprios estudantes chegam e falam, não, mas eu não quero morar, não quero pegar transporte público, eu quero morar próximo à escola e trabalhar próximo à escola. Gente, isso é uma verdadeira ilusão. Sim. Todas as cidades no mundo todo, cidades grandes de 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes, no exterior ainda mais, porque a linha de ônibus normalmente ela é muito eficiente, o metrô também. Então as pessoas tendem a utilizar muito transporte público. E você achar que você vai morar na mesma rua que sua escola e trabalhar na esquina ali, pode acontecer? Pode, mas é uma verdadeira ilusão. Então, tentar, eu acho que isso fez um pouco de falta também, porque no começo, para pegar ônibus e metrô, eu sofri um pouquinho. Mas assim, são coisas que você erra, você se perde, mas aí você não se perde mais, entendeu? 1, 2 dias ali que você fica deslocado, mas isso depois acerta. Mas é uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo e falar, pô, o que você faria de diferente? Teria cozinhado aí durante um mês junto com minha mãe e pegado uns ônibus aqui, só pra ver como seria. E são dicas muito legais, assim, eu acho, da gente dar para os estudantes, porque hoje eu falo muito nos atendimentos, né, para estudar um pouco de inglês antes. Mesmo que você vá para estudar inglês, se você começa a se familiarizar com o idioma, te facilita a vida lá. E não só isso, né? Todas essas pequenas coisas que o estudante vai fazendo pode facilitar a vida dele lá, né? Não só com relação ao idioma. E talvez, né, uma dica aí de um caminho possível seja tirar um dia antes de viajar e olhar para as tarefas que são feitas naquele dia e compreender o que daqui eu faço sozinho, o que eu preciso de ajuda e qual Legal. que é o meu ponto mais difícil, né? Então, cozinhar, por exemplo. Eu preciso sempre pedir comida. Vai ser possível lá eu comer sempre fora? Então, como que eu faço? Meu orçamento, né? Dá para fazer isso? E listar o que pode ser aprendido e começar pelas coisas que têm mais dificuldade. Porque se a gente tem um grande desafio e uma baixa habilidade, é bem comum que a gente paralise. Agora, se a gente tem um grande desafio, uma média habilidade, né? Ou um médio desafio e uma habilidade média também, a gente consegue ficar ali no equilíbrio e aprendendo essas coisas, né? Para não passar tanta dificuldade na hora que estiver longe, né? Sim. Que já tem muita coisa sendo enfrentada ao mesmo tempo, né? Exatamente. São muitos desafios, né? Legal. Nós sabemos que o intercâmbio ele é um processo de amadurecimento para muitos estudantes, né? Independente da idade, acaba sendo grandes desafios e o pessoal acaba amadurecendo bastante. Esse processo ele pode ser complicado para algumas pessoas. Qual a dica que você daria para lidar com esses desafios e sair um pouquinho aí dessa zona de conforto? Tem uma autora que eu gosto muito, é a Brené Brown. Não sei se vocês conhecem. Ela é autora de vários livros interessantes. Um deles se chama A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala muito disso, da gente abraçar a vulnerabilidade. A gente vai estar numa condição nova e amadurecendo, então a gente não vai acertar o tempo todo. Aliás, na vida a gente não acerta o tempo todo, né? As emoções desconfortáveis vão fazer parte desse processo, né? A tristeza, a raiva, o medo, e elas são importantes de serem sentidas. A questão é não parar nelas, é saber que você sente e seguir mesmo assim. Então, uma situação que você erra a comunicação, pode ser que você sinta algo envergonhado, mas é importante que a gente se abrace nesse sentido, né? De compreender, nossa, senti uma vergonha, uma hora eu vou rir disso, né? Nesse momento foi desconfortável. E compreender que não se sabe tudo e que é na experiência que a gente aprende, né? É mostrando que a gente não sabe, é perguntando, né? O amadurecimento de qualquer coisa vem desse modo. É de perguntar, de se aproximar, de compreender esse não saber que a gente tem o tempo todo e que a gente carrega não só quando a gente vai fazer algo grande como um intercâmbio, de viver um sonho, mas que está nas pequenas coisas, né? Não se frustrar por não saber tudo. Ninguém sabe tudo, né? Sim. E você acha que o intercâmbio, ele é... Porque, assim, a gente percebe que um estudante que
viajou e quando ele volta, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter o contato com eles na volta, eu vejo, assim, que são pessoas completamente diferentes quando elas voltam. Muito. Você acha que o intercâmbio, ele é algo saudável? Tipo assim, eu gostaria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer intercâmbio, né? Eu sei que não é uma realidade para todos, mas eu acho que seria muito pessoalmente importante para todo mundo se todo mundo pudesse. Você acha que é um processo saudável? Sim. Inclusive, me lembrou, né, assim, de estudos da neurociência que fazem essa comparação sobre a gente falar outra língua e ter uma outra parte do cérebro ativada, né? A gente está saindo do conforto, do conhecido como um todo. Então, com certeza, isso vai trazer desenvolvimento, né? Acho que para quem consegue ter essa experiência, é muito enriquecedora porque é se lançar no mundo, né? Um mundo que é um pouquinho premeditado, a gente sabe um pouco do que vai encontrar lá de língua, de cultura, das pessoas, da condição, né? Acho que é feito todo esse preparo, mas lá mesmo é que a gente vai saber quais são os nossos desafios, né? Então, com certeza, é uma visão de mundo ampliada, né? Se volta de um modo diferente, compreendendo que aquele jeitinho ali que sempre se teve de viver, ele é o seu jeito, e tá tudo bem, mas ele pode ser de outro, e pode somar uma outra cultura, e pode somar uma outra coisa que fez um sentido, né? Sim, sim. E se conhecer melhor, eu acho, também, né? Sim. Você pode perceber coisas que sair da zona de conforto, eu acho que a gente acaba, talvez, acelerando esse processo de autoconhecimento. Não sei, eu sinto bastante isso. Sim. É se perceber nesse sentido dos limites, né? Compreender esse processo de que a gente não dá conta de tudo e ao mesmo tempo, né? Então, acho que pessoalmente também é um ganho muito grande, né? Com certeza. Legal. Bom, começo, né? A gente sabe que as primeiras semanas, o primeiro mês, na verdade, quando a gente faz sessão de pré-embarque, a gente já deixa isso bem claro para eles, de que o primeiro mês não vai ser simples. É o mês que a gente recebe mais não reclamação, né? Mas mais contato deles, eu né? até gosto de falar que normalmente, isso não é uma regra, mas eu vejo muito assim. O estudante, ele chega e nos 2 primeiros dias ele olha e fala, caramba, isso aqui é maravilhoso, eu amo isso aqui, é aquele momento de euforia. Aí ele começa a vir a rotina, aí ele começa a falar, putz, agora começou as questões, agora ferrou. E aí ele dá uma baixada de expectativa. Normalmente ele vem trazendo algumas informações do tipo, pô, não tô conseguindo me comunicar direito, achei que meu inglês era melhor do que é. E aí ele vai trazendo tudo isso. Nossa, preciso encontrar acomodação urgente, encontrar trabalho. Então, assim, são coisas que eu acho que esse primeiro mês ele é um pouco disso, porque as pessoas elas ficam muito ansiosas com as coisas. Já teve estudantes nossos, por exemplo, que a pessoa chegou em 2 dias, ela mandou uma mensagem falando, eu quero ir embora. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Eu não estou encontrando um local para morar. Eu falei, gente, calma, porque se você fosse para uma outra cidade aqui no Brasil, em 2 dias dificilmente você conseguiria encontrar um apartamento para alugar. É um processo que ele é um pouco demorado, você vai aos poucos, você vai visitar lugares. Então, acho que esse começo é esse começo mais ansioso, né? Do tipo... Geralmente é onde a gente tem casos que as pessoas pensam em voltar. Exato. Né? E aí, depois que passa isso e que eles percebem que, beleza, a gente dá conta, a gente consegue... Aí, tem uns que somem, a gente nem fica nem fala mais com a gente, né? Mas, geralmente, é o primeiro mês em que eu acho que é aquela coisa do susto que eu falei, né? De você chegar e se sentir meio que assustado em um lugar, e não sei, ou não saber direito das coisas, né? Eu acho que isso que deixa... os estudantes mais assim. A gente tenta preparar eles no pré-embarque para isso, mas aí a pergunta aqui é se você tem alguma dica para se adaptar melhor nas primeiras semanas. Acho que é muito esperado, de fato, né? Esse primeiro mês, tudo novo. Uma dica nesse sentido do primeiro mês é busque todos os recursos que você tem, né? Então, se vocês deixam a escola com esse contato direto, faça esse contato, busque as suas conexões e compreenda que é o mês mais difícil. Um outro cuidado, né, que eu teria é a questão da expectativa com isso de que vai melhorar e tudo vai acabar. Todos os problemas vão sumir, né? Acho que é a compreensão de que as coisas não são lineares, né? Acho que tanto no intercâmbio quanto em outras vivências com o novo. Gosto muito de uma metáfora de quando a gente pensa, por exemplo, nas batidas do coração, né? A gente faz o eletro e tem lá os risquinhos que não são lineares, né? Aquilo é a vida acontecendo.
o equilíbrio, né, a linha reta, se a gente for pensar também nos batimentos, acabou, né? Não existe esse reto, esse equilíbrio perfeito. Às vezes, o primeiro mês ser mais difícil, o segundo melhorar em algum sentido, e aí você já está adaptado, você vai enxergar um outro tipo de desafio, né? Compreender que esse início demanda, a tendência é melhorar, mas que a gente está falando de experiências individuais. Cada pessoa vai viver algo ali e vai ter uma importância diferente para cada pessoa, né? Às vezes, para uma pessoa é a questão da moradia, em outras o estudo ou das relações, né? Esses desafios, eles vão mudando de lugar, né? Sim, e eu acho que essa mudança que a gente faz do intercâmbio, independente, vou dar um exemplo para vocês. Se a pessoa ela mudar de uma cidade aqui no Brasil para outra, ela já vai sentir alguma diferença. Eu já fiz 2 intercâmbios na minha vida e no começo desse ano eu fiquei um tempo morando em Florianópolis. E para mim eu tive muita coisa difícil que aconteceu lá, porque era tudo diferente. Então eu ia trabalhar home office, eu não tinha a mesma cadeira que eu tinha aqui, então isso já me incomodava. O mercado eu já não conhecia onde eu tinha que ir. Fiquei quase 4 meses sem cortar o cabelo porque eu não sabia um cabeleireiro lá perto, e os que eu vi eu falava, putz, eu prefiro o meu lá de Ribeirão. Então acho que é se respeitar também nessas mudanças. E como você falou, não é porque esse primeiro mês vai ter mais dificuldade, e depois as dificuldades vão passar, novas dificuldades elas vão surgir. Às vezes vai começar a ficar mais frio lá, vai nevar. Então assim, são muitas questões. Mas a vida, ela realmente não é linear. Então ela tem coisas boas que acontecem no nosso dia, tem coisas mais difíceis, problemas que a gente tem que resolver. Então acho que é se respeitar também um pouquinho nesse sentido. Sim. E isso me lembrou uma outra questão importante, né? Quando você falou de se respeitar, é a questão da comparação, né? Porque muitas vezes a gente se inspira por realidades que não são as nossas, ou que elas estão sendo pintadas, né? Acho que em tempos de redes sociais, a gente vai seguir uma pessoa que começou o intercâmbio. E aí a pessoa relata lá que depois de uma semana ela tá muito bem, e você fica se cobrando, né? Fica acompanhando essa história e falando, nossa, mas pra pessoa foi tão fácil, por que pra mim não tá sendo? Acho que a comparação é algo sempre muito delicado. A gente pode se inspirar em histórias, mas compreender que cada um tem seus desafios, cada um tem suas habilidades, né? E que a gente precisa acolher o que é próprio. Se comparar é sempre um caminho muito fácil para a ansiedade, né? Porque a gente cria um imaginário e quer corresponder a ele. Sim, e ele não tá ali pra gente, né? E às vezes ele começa até quando o cara vem procurar um pacote para fechar com a gente, né? Procurar um projeto para montar com a gente. Ele vê que alguém fez e ele acha que vai ser ou mais barato ou mais simples. E aí o perfil dele, tanto financeiro quanto para visto, não se encaixa. E aí o nosso papel é sempre de... aqui talvez, do jeito que você me falou que você pode fazer, não daria certo. Mas tem essa opção aqui de país e que você pode realizar o intercâmbio de alguma forma, sabe? Eu gosto muito de falar disso num exemplo específico, que é, por exemplo, os Estados Unidos. Ele é um país onde você não consegue estudar inglês e trabalhar. Isso é legal. É ilegal, é um crime, é considerado um crime. Mas existem nas redes sociais um monte de blogueiro que fala, eu vim aqui, ilegal, tenho uma BMW, tô rico, E todo mundo, vai naquela vibe. Só que aí eu te pergunto, legal, esse blogueiro ele tá contando a história dele que deu certo, mas e os que não deram certo? Quantas pessoas no Brasil voltam em voos fretados dos Estados Unidos deportados, presos, que ficam em penitenciárias lá, de imigrantes? Então, assim, é muito fácil você olhar e colocar aquilo ali como a sua razão. E muita gente se fecha nisso, né? E às vezes a verdade que está sendo apresentada ali, ela não é totalmente verdade. Eu cheguei, já tô trabalhando, tô ganhando X, tô perfeito. Será que tá mesmo? Será que aquilo ali ele tá sendo realidade? Então, acho que tem que ficar muito, muito atento com isso. E uma reflexão, né, assim, que pode levar a gente a ter essa consciência crítica será que eu exponho tudo que eu sinto na minha rede, por exemplo, né? Por que as outras pessoas, então, fariam isso, né? Será que não tem uma parcela da situação que não está sendo mostrada?
Acho que para lidar, né, com essa consciência crítica do que a gente consome, principalmente em redes sociais, né? E compreender que cada um vai ter sua história, cada um vai ter sua experiência ali, né? Sim. E cada um tem, exatamente como você falou, cada um tem a sua história, cada um tem sua vida. São caminhos que dificilmente eles serão iguais. Eu gosto muito disso, que a Isa sabe que eu leio bastante livro de empreendedorismo. E é complicado, porque a pessoa ela conta uma história ali como se aquilo ali fosse um passo a passo a ser seguido. E não é, nunca é. Cada um vai ter a sua expectativa, o que aconteceu de uma forma ou de outra. E nem por isso você também precisa desmerecer a história do outro. Não é porque o outro não conseguiu um emprego no primeiro mês de intercâmbio que ele tá pior do que o que conseguiu em um dia. Acontece, é normal. Então eu acho que tem que saber se respeitar nesse sentido. E cada experiência vai ser rica de alguma forma, né? Sim. Eu acho que é isso. Outra dúvida que a gente tem, outro assunto que eu gostaria de trazer em pauta, né? Um intercambista que hoje convive com a depressão. Como que ele pode lidar com essas mudanças repentinas aí que acontecem no intercâmbio? Acho que quem já convive com qualquer transtorno mental antes de viajar precisa ter uma regra, né, que é não abandone seus tratamentos. Se você tem qualquer diagnóstico, né, seja depressão, seja ansiedade, como a gente falou aqui, ele vai demandar cuidados e você vai se levar junto. Não é porque você está mudando para um outro país que as suas dificuldades desaparecem, né? Então, vou parar de tomar o remédio porque lá vai ser diferente. Tá, lá vai ser diferente em muitos sentidos, mas continua sendo você, com a sua história, com as suas dificuldades, né? Então, acho que o primeiro passo é não abandonar os tratamentos e considerar sempre que existe uma condição aí de base, né? Uma pessoa que tem diabetes e faz uso de insulina, ela vai sempre levar a insulina ali na bolsa, né? Eu gosto dessa comparação porque é muito fácil a gente olhar para as doenças físicas. Mas quando a gente fala de saúde mental, por ser mais abstrato, a gente não vê a importância desse cuidado, né? Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão e está no momento estável, está fazendo tratamento, ela pode contar que é um momento estressor, né? É um momento que pode levar ela a ter algum tipo de crise, de recaída, e tá tudo bem, né? Ela vai ter que usar os recursos dela para lidar com isso, mas que existe uma condição ali para uso de substâncias, né? Até mesmo para o álcool. Uma pessoa que tem depressão, o uso do álcool geralmente traz uma depressão do humor, né? No dia posterior, principalmente. Então, precisa cuidar disso. Um hábito de vida saudável. Acho que isso não se enquadra só para a pessoa que tem um diagnóstico de transtorno, mas para todo mundo, porque é algo preventivo, né? Cuidar também da alimentação, de fazer exercícios físicos, do sono. É claro que nem sempre vai ser possível todo esse cuidado, né? Até porque na vida a gente acaba equilibrando vários pratos e eles não giram na mesma direção, não estão sempre todos em pé, mas sempre se direcionar para esse cuidado e não sobrecarregar o químico, né? Não acreditar só no remédio ou só na psicoterapia. É também contribuir de modo integral, né? Se você faz acompanhamento psiquiátrico, faz acompanhamento psicológico, continue isso à distância, né? Não perca e não acredite em algo superior. E isso costuma acontecer muito com quem faz um acompanhamento já mais prolongado. Eu ouço muito assim, eu tomo aquele remédio há muitos anos, então nem deve mais fazer efeito. Ele faz. Com certeza ele tem um nível de ação e se você vai parar porque está se sentindo bem, precisa ser feito um desmame com acompanhamento médico, né? Não é porque eu estou me mudando que a realidade mudou. Algumas coisas mudaram, coisas bem importantes, né? A cultura, a língua, o lugar, mas eu continuo sendo eu, com os meus problemas, com a minha bagagem, com a minha história. Né? Mas então, desde que a pessoa continue se ela toma remédio, claro, com os remédios e talvez até uma sessões à distância, é possível ela fazer o intercâmbio, né? Com certeza, né? É um acompanhamento de saúde que está ali linear, que está acontecendo. Se ela tem o acompanhamento dos profissionais, trazer isso para os profissionais, para juntos também avaliarem se é o melhor momento, se não pode esperar, de repente, uma estabilidade. Né? Acho que ninguém quer adiar sonhos de ninguém, e eu vejo que é muito comum, principalmente para nós profissionais da saúde, quando as pessoas buscam ter esse imaginário assim, ele não vai deixar eu ir.
Ai, não vai querer que eu faça. A gente quer muito que as pessoas vivam as vidas delas integralmente, com todos os sonhos, mas a gente sempre tem um cuidado, que a gente é o profissional que tem que alertar e falar, olha, lembra desse ponto? Esse ponto é importante. Aqui pode te trazer algum nível de sofrimento. Vamos trabalhar isso? Né? Então, acho que nesse sentido de continuar e de não ter medo de abrir isso para as pessoas, de se abrir para os próprios medos, e até mesmo de manejo de crise, né? E saber que isso é esperado dentro de um quadro, de um transtorno, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, e estar preparado. Como eu vou agir se isso acontecer e eu estiver em um outro lugar? Sim. Eu tenho para quem ligar? Nesse lugar eu vou criar uma rede de apoio onde a pessoa vai estar junto comigo e vai me ajudar a passar por esse momento? Onde é um pronto atendimento que pode me ajudar? Acho que preparar esse ambiente. Se tivesse qualquer outro problema de saúde, não poderia ir, mas continuar cuidando, né? A gente leva isso junto. A mesma coisa para a saúde mental, né? Sim, sim. E o intercambista abrindo isso, né, pro psicólogo dele, com certeza tem toda essa preparação, eu acho, né? Que aí fica muito mais saudável do que... eu acho que se eu for pro exterior, talvez eu largando tudo vai ser diferente, né? Sim. Então... E acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? Isso de fuga dos problemas, de fuga do que se é. E se a gente está em um acompanhamento psicológico, isso tem pouquíssimas chances de acontecer, né? O acompanhamento psicológico, que hoje a gente tem a modalidade online, tem essa possibilidade da gente conseguir olhar para si, para o todo, o tempo todo, tentando personalizar as situações, ajudar a pessoa a atravessar isso do modo que faça mais sentido para ela. Acho que o podcast, a iniciativa de vocês, ajuda muito a pensar quais podem ser os desafios pessoais. Mas um acompanhamento seguido, né, a psicoterapia, ela tem uma frequência, na maioria das vezes, semanal. Em alguns casos, até mais de uma vez por semana. É um profissional que está ali e que ele lembra de outro momento que, de repente, a pessoa passou por aquilo, ainda no lugar de origem, mas que pode ter um sentido. Então, vale acender um alerta, né? Esse cuidado mais próximo que pode ajudar a enfrentar os desafios, que não significa que eles não vão vir, mas que tem algo mais de personalizado, que tem alguém zelando por você, né? Nós, profissionais, a gente não pode se isentar de alertar riscos, de oferecer caminhos para ser cuidado, né, desse sofrimento, de até estar ali à disposição em algumas emergências, né? Sim, é muito isso mesmo. É de, talvez, até aproveitar melhor o intercâmbio, né? Você pensar sobre tudo isso antes para aproveitar melhor o processo que você vai viver. Né? Sim. Outro ponto que eu queria falar também é em relação aos pais. Uma dica que você dá em relação aos pais, que o filho está saindo agora a primeira vez de casa, está realizando esse intercâmbio. A gente vê que tem muitos pais que, quando ficam aqui no Brasil, eles ficam extremamente aflitos, tentando resolver todos os problemas dos filhos e acabam ficando também ansiosos. O que você dá de dica em relação aí a isso? É uma situação semelhante ao que a gente chama de ninho vazio, né? Que é essa saída dos filhos de casa e para alçar os próprios voos. Isso é inquietante, né? Acho que para os pais verem lá a cama vazia, né? Lidar com essa situação é um desafio, mas pensar no que está por trás disso, né? Que é um sonho, que é um amadurecimento e que é colher frutos daquilo que os pais fizeram até aquele momento, né? Que é uma boa educação, que é um investimento. E se for muito difícil para esses pais, procurar também acompanhamento psicológico, porque é um fenômeno muito importante para os pais, né? Ter o filho ali e, de repente, não ter, né? E saber que esse é o momento que ele pode caminhar sozinho. É um tipo até de luto, né? É um modo diferente de viver, é um modo diferente de se relacionar enquanto família, né? Então, o acompanhamento também pode fazer bem para essas pessoas. Legal. E outro ponto eu acho que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, principalmente para os pais, né? Que a gente percebe hoje em dia, eu trabalho nessa parte de intercâmbio, vai fazer 10 anos agora, mas hoje um aumento muito grande de pais procurando intercâmbios em nome do filho, pro filho. Então, às vezes, tentar alinhar as expectativas para ver se isso não é um sonho do pai ou é um sonho também do filho, porque tem muita gente que se frustra. Então, às vezes, ela é um tanto quanto obrigada a realizar um projeto que ela não quer e isso acaba se transformando em um certo transtorno aí futuramente. Sim, é verdade. Às vezes a gente até sente, né? Não tem certeza, porque a gente não tem um contato tão profundo, mas a gente acaba sentindo isso nos atendimentos, né? Que é um sonho mais de um pai do que de um filho que tá ali.
Ou os pais quererem escolher tudo para os filhos. Então, assim, é engraçado isso, porque às vezes a gente vê estudantes que a gente gostaria de entregar o projeto e conversar com eles sobre as situações. Então, tipo, ó, talvez esse país é mais interessante, essa escola vai ser melhor para você, ou essa cidade, e entender um pouco dele. Mas não, sempre a gente tá conversando com os pais como um representante dos filhos. E muitas vezes não é isso, né? Eu acho que isso acaba... Eu acho que é muito importante o papel dos pais para poder auxiliar nessa decisão e nessas escolhas em conjunto, mas também saber um lado aí de deixar a participação do filho nesse processo. Acho que o primeiro ponto é pensar assim, né? Toda a solidariedade a esses pais que estão tentando buscar algo bom, né? Nesse sentido de mobilizar, de amadurecer, né? De saber que essa pode ser uma experiência que vai trazer muita coisa para o filho. Mas acho que seguindo assim, o mesmo raciocínio que a gente teve de que a pessoa não deixa de ser ela mesma, pensar que seu filho não vai deixar de ser ele, né? Se o intuito é que ele se amadureça longe de casa, porque ali ele é algo pouco autônomo nesse sentido, essa é uma expectativa que pode ser algo irreal e que pode trazer, inclusive, um sofrimento, né? Acho que cuidar desse nível da expectativa e cuidar de dimensões familiares, né? O que os pais fazem, teoricamente, né? Pelos filhos. Eles criam os filhos para serem eles mesmos, né? Não para ser uma projeção do pai, do desejo do pai e da mãe. Então, isso precisa fazer algum nível de sentido para o filho, né? O filho precisa querer estar naquele lugar, ter uma ideia, né, do que pode ser aquela vivência além do sonho dos pais, né? E isso serve para o intercâmbio, isso serve para o curso que vai fazer na faculdade, né? Isso serve para muitas escolhas da vida. É muito difícil a gente fazer algo contrariado, né? Pensa em um instrumento qualquer que você vai aprender a tocar e que não faz sentido nenhum para você. Como vão ser aqueles treinos, né? Como vai ser pesado aqueles dias. É muito difícil para a gente ficar durante um longo tempo se anulando para fazer algo que não tem sentido. E isso, sim, pode ser um fator que traz muita ansiedade, que traz sofrimento. Por mais que a intenção dos pais seja muito boa, né? Mas acho que cuidar aí desse limite, né? O filho já pode escolher em muitos sentidos. Quando ele tem lá seus 4 anos de idade, o pai precisa escolher a roupa, porque pode ser que esteja frio e quer colocar uma roupa de calor, né? Pode ser que seja um evento mais social e quer colocar uma roupa esporte. A criança não tem essa ideia, né? Mas na adolescência, na vida adulta, a gente não tem poder pela vida do outro, né? Então, é interessante pensar que pode muito mais trazer angústia e sofrimento do que um bem-estar, né? Você escolher pelo seu filho. Sim. Eu acho que tem coisas que os pais fazem que não tem como fugir, é super importante. Eu vou dar um exemplo, remédio. Então, o filho, normalmente, ele não quer levar nada, né? Ele tá preocupado com outras coisas. Os pais, não. Eles já montam aquela caixa de remédio, já joga coisa que você fala, meu, com esse tanto de remédio aqui, vou ficar doente todo dia, tô fudido. Essa é a realidade. Mas eu acho que isso acaba fazendo também parte, né, mas eu acho que deve existir também um certo limite aí em quais são as escolhas que você vai fazer eu acho que é participar, tá junto para apoiar, por ter mais vivências muitas vezes também, dar dicas, dar informações, eu acho que é importante, mas tomar decisões sem a participação eu já acho que é um tanto quanto, não sei se arriscado, mas pode causar, como você falou, mais angústia aí do que benefício. Que benefício, é verdade. E para uma pessoa assim, que ela talvez nunca tenha tomado remédio aqui no Brasil, ou mesmo feito o tratamento, e se lá ela começar a perceber que está desencadeando alguma coisa, que sinais que ela precisa ficar atenta e buscar ajuda se necessário? Acho que para pensar nesses sinais, né, é muito delicado a gente pensar em diagnóstico ou então de uma marca, qual é a hora certa de buscar ajuda. Eu gosto de fazer uma comparação de pensar na dor que mobiliza e na dor que paralisa. A dor que mobiliza, né, muitas vezes é um sofrimento que está ali, que te angustia às vezes, mas que você passa por cima dele, que você consegue ter momentos bons de prazer, né? Essa dor que mobiliza, ela nos acompanha e às vezes a gente consegue transcender. Ela precisa de atenção quando ela tá durando muito tempo. Tô acordando todo dia sem vontade de levantar da cama, né? Acho que isso em algum nível é verdade para todos nós, né? Mas de fato se concretizar ou fazer com que você se atrase ou fazer com que você chore todos os dias, isso é um ponto de atenção. A dor que paralisa, ela precisa de ajuda.
né? Se você não está sendo você, ou se você está muito tempo sem conseguir fazer coisas que geralmente você fazia, né? Enfrentar a vida como você enfrentava, acho que é hora de buscar um profissional. E aí, nesse sentido, o acompanhamento psicológico online, né, é bem possível, porque é um profissional ajudando a olhar para o sofrimento, entender há quanto tempo ele está acompanhando aquela pessoa, compreender como que era o modo de vida e como é agora, né? Um incentivo, assim, a achar a linha e pensar, vamos buscar outro tipo de ajuda ou vamos continuar esse acompanhamento, né? Ou a pessoa pode optar, não, acho que então não preciso, já passei por isso antes e consegui transcender sozinho. Mas sempre a ajuda do profissional traz essa ideia de saber o que buscar, né? Porque às vezes a pessoa sozinha não está conseguindo olhar. E tem a minha família. A família muitas vezes ajuda nesse sentido, mas a gente precisa ver qual é a cultura quanto à saúde mental dessa família. Tem famílias que têm um jeito de ser que negligencia um pouco o sofrimento, né? Fala assim, não, isso eu já também passei, você vai conseguir passar. Por isso que um profissional é algo mais visado, algo que não vai ter um julgamento, não vai ter uma moralidade por trás, né? Então, é uma possibilidade aí, o início do caminho. Olhar para o que mobiliza e o que paralisa e também a ajuda de um profissional para achar qual que é a melhor solução para aquela situação, né? Sim. E uma coisa que acho que antes, né, as pessoas não tinham e agora é muito legal de saber que as pessoas podem ter isso, você tá no seu projeto de intercâmbio, você sentiu a necessidade, você pode ter um acompanhamento online, talvez você não precise já abandonar tudo. Talvez esse psicólogo possa te ajudar a continuar e a encontrar caminhos sem ter que desistir do projeto, né? E se acabar por decidir que o melhor caminho é a desistência, tudo bem, mas hoje o mundo, né, proporciona a gente isso, né? A tecnologia proporciona isso, é muito legal. Porque antigamente, eu acho que as pessoas nunca nem olhavam para isso, na verdade, né? Nem para esses tipos de problema. E uma questão interessante quanto a isso, assim, que Freud já colocava e que eu percebo muito na minha prática na clínica, é essa questão da língua. Eu já tive pacientes que tentaram fazer a psicoterapia na língua em que estava, no país que estava. E isso distancia um pouco os sentidos quando a gente vai pensar no processo terapêutico. Eu posso estar querendo dizer uma coisa, mas ter dito com outro sentido para o outro. Então, a indicação é que você faça psicoterapia com alguém que fala a sua língua nativa, né? Para que os sentidos ali se estreitem. Porque eu posso falar uma palavra que é uma coisa para mim, que eu acho que eu disse, e o outro compreender atravessado. Ou se tratar de uma cultura muito diferente da minha, até mesmo para olhar para os afetos, né? Então, sempre interessante ter essa familiaridade. E também é um jeito de poder viver um pouquinho de casa, né? Alguém que vai ter a mesma referência que você, né? Sim, com certeza. Legal. Gabi, a gente está encerrando por aqui. Gostaria de agradecer muito aí a sua participação. E saber também se você tem mais alguma dica, alguma coisa que você gostaria de passar aí para a gente finalizar o nosso bate-papo. Eu também gostaria de agradecer, foi muito gostoso, né? Acho que foi um bate-papo leve, que a gente conseguiu colocar várias questões que podem ajudar muitas pessoas, né? Nesse sentido das dicas, talvez eu ficaria com a gente pensar sobre as nossas emoções sempre, né? A gente sempre ter uma parada para pensar como eu estou me sentindo agora, né? Então, eu estou algo alegre, eu estou mais ansioso. E ter esses momentos de reflexão, porque às vezes a gente passa no automático. E é esse automático, muito voltado para o futuro, que leva a gente para a ansiedade, por exemplo, né? Não ter essa consciência. E abraçar todas as emoções que a gente sente, sem ficar lutando para não sentir. Mesmo as emoções desconfortáveis, né? Como a tristeza, a raiva, o medo, elas têm a finalidade. A finalidade das emoções na nossa vida é de sobreviver. Se a gente não come algo que está estragado, é por causa do nojo. Se a gente não sai andando na frente de carros que estão em movimento, é por causa do medo. Então, que a gente abrace isso e que saiba lidar com o desconfortável, né? E aí, vou oferecer também o meu trabalho, né? Que eu sou psicóloga, atendo online, né? Acho que a questão do fuso costuma ser uma questão para algumas pessoas, mas é sempre possível da gente ajustar, né? Acho que ter essa experiência com pessoas que estão fora é sempre algo muito enriquecedor para mim, né? Enriquece a minha prática e estou sempre à disposição também para esse bate-papo e para ajudar no que for preciso. Legal, agradecer novamente sua presença e dizer que, né,
a gente como agência, né, a gente tem essa parceria com a Gabi justamente para os estudantes que sentirem a necessidade poderem também entrar em contato com a gente, que a gente com certeza pode fazer sempre a ponte entre vocês, né? Isso. É isso. E lembrando, pessoal, que a gente tá agora em dezembro, né? Tá chegando aí final do ano. E mês que vem é Janeiro Branco, né? Eu queria que a Gabi explicasse pra gente um pouquinho sobre isso. Janeiro Branco é uma campanha, né, de saúde, assim como nós temos ao longo do ano, cada ano dedicado aí a uma causa. E traz muito essa ideia do cuidado com a saúde mental, considerando que janeiro é um tempo de recomeço. Simbolicamente, muita coisa muda de 31 de dezembro para 1º de janeiro, né? A gente faz novos planos, tem novos sonhos. Branco simboliza porque a gente tem um livro branco aberto para escrever sobre ele. E cuidar da saúde mental, que é esse cuidado integral, que envolve exercícios físicos, sono regular, alimentação, é algo que a gente precisa fazer o ano inteiro. Então, vem esse lembrete, né, no início do ano, para que seja algo que nos acompanhe e que a gente continue cuidando.